começar a nossa conferência. E eu quero dar boa noite para todo mundo que está vendo a gente. Eu não sei, não estou vendo aqui exatamente quem é que está vendo a gente, mas muito bom estar com vocês agora. Maurício, boa noite. Como é que está em Brasília? O climão em Brasília. Bem-vindo à nossa live no CAD Brasil. O homem tá até sorridente. Está sorridente. Está me ouvindo bem? Tudo bem, Marcel. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Ótimo. Tá me ouvindo? Tem um pequeno intervalo, tá? Mas só para... então eu vou falar devagar. Eu espero você responder para a gente não se atropelar um ao outro aqui. Muito bom. Olá, Marcel. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Uma alegria, uma honra estar com vocês. Uma felicidade muito grande nessa abertura da nossa conferência CAD 2020, nossa oitava conferência. Primeira grande experiência. Isso. Uau. Primeira experiência virtual. É bom que a gente pode atingir mais gente, ter mais contatos no Brasil todo. Aqui em Brasília está uma calmaria só. Esse lugar é muito calmo, é muito tranquilo, é muita paz. É uma paz. São pastos verdejantes. Que maravilha! Que Deus te abençoe aí. Pessoal, se você não sabe, eu sou Marcel, participo da equipe do CAD Brasil. Maurício é o fundador do CAD. Trabalha há muitos anos com o tema do desenvolvimento, a gente organizou esse nosso encontro virtual por conta da nossa situação, mas a gente entende que é uma ótima oportunidade de compartilhar com vocês que estão nos acompanhando um pouco daquilo que Deus tem falado com a gente, do que a gente percebe a respeito do cenário e a realidade do terceiro setor, como o terceiro setor pode contribuir, crescer, se fortalecer, quais são os riscos, oportunidades, os perigos, como é que a gente se insere nisso em termos de ecossistema de serviços via filantropia, políticas públicas e outras alternativas, e principalmente, ou também pensando, o papel de nós como cristãos, igreja local, no engajamento para ações de impacto social, que será altamente necessário e relevante nesses nossos tempos e por aí afora. A gente quer conduzir isso como uma conversa, a gente tem um roteiro previamente estabelecido. Por favor, entre, comente, fale. A gente está com um olho aqui na câmera, um olho nos comentários, conforme a gente for vendo que você for escrevendo, compartilha isso com seus colegas, seus irmãos e irmãs aí, ou a galera que tem interesse em trabalhar na área de desenvolvimento comunitário, terceiro setor. Acho que é uma boa oportunidade de ouvir as nossas experiências, não que a gente tenha todas as respostas, mas aquilo que tem nos provocado mais, e é uma oportunidade de a gente compartilhar. Não é isso, Maurício? É isso aí, gente. Vamos fazer desse limão, dessa pandemia, uma grande limonada bem gostosa para a gente tomar junto. Vamos crescer junto, aprender junto. É muito legal. Na verdade, a gente tem sido um tempo de muito aprendizado, muito crescimento e de fortalecimento até. Então, é momento da gente olhar com esse olhar, tá? E o CAD vai cumprindo aqui o seu chamado, o seu DNA de ser uma organização que potencializa sonhos e vocações e que nutre esse grande movimento de transformação social de base comunitária cristã, né? A partir das igrejas locais, das denominações, das iniciativas sociomissionárias locais, do agir dos missionários no campo. O CAD traz essa teologia da integralidade da missão, mas ele também traz ferramentas, né, de empoderamento, de formação de lideranças. E o que a gente quer, na verdade, é um Brasil transformado, para aqueles que operam no campo transcultural, nações transformadas, o reino de Deus se manifestando de maneira integral. Esse é o nosso sonho. A gente faz isso há 22 anos. O CAD tem 25 anos, e já no seu terceiro ano de fundação, a gente criou a nossa primeira escola de desenvolvimento comunitário, nossa primeira experiência de formação de líderes para que eles voltassem para suas comunidades. E aí o CAD já começou a expressar, desde aquela época, a sua vocação extra-local. Na época, nós éramos apenas uma organização atuando lá na Fazenda Rio Grande, no Paraná, na região metropolitana de Curitiba. Depois o CAD se consolidou, cresceu, hoje estamos em 7 estados, mas a gente sonha em ter a igreja transformando os seus contextos, as suas comunidades, as suas realidades sociais. É para isso que a gente existe. Então, essa conferência, essa live existe para isso, para cumprir essa parte da nossa vocação da transformação, que é o fortalecimento dos empreendedores sociais e missionários, da igreja brasileira, para que a igreja cumpra a sua missão de sinalizar o reino de Deus, de manifestar o reino de Deus. Todos vocês são muito, muito bem-vindos. Estou vendo aí alguns amigos, o Ismael, lá de Rondônia, que maravilha, está
falando contigo, a Anailton lá do Ceará, o Guilherme de Palhoça, e tem uma turminha aí, o Klaus, lá do Mato Grosso do Sul, né, ex-aluno do SEDEC, Eduardo Modolo, nosso professor lá, só gente boa, nem vai dar para citar o nome de todo mundo, mas todo mundo muito bem-vindo. Muito bom. Giovanni, se eu não me engano, Giovanni foi um dos primeiros a aparecer aqui, entrar. Boa noite para você, um abraço, um beijo para todo mundo. Pessoal, não vai dar para citar um por um. No meu relógio aqui, são 80 pessoas que estão nos acompanhando agora e mais vários estão comentando. Mais um grande abraço para todo mundo que está com a gente. Obrigado à equipe do CAD Brasil. A gente tem um exército de elite por trás dessa live, você não faz ideia. Eu e o Maurício estávamos offline agora, há uns 20, 30 minutos atrás, só organizando como é que o negócio ia acontecer. Deise e Marlon, obrigado pelo esforço. Michele, que proporcionou que a gente conseguisse estar aqui com vocês hoje com esse nosso aplicativo maravilhoso. E vamos que vamos. Pessoal, pode ir chegando, vai chegando. Durante a nossa conversa, pessoal, a gente consegue acompanhar aqui. Se você tiver alguma pergunta, um comentário, e der tempo de a gente ver, eu vou fazendo. Eu e o Maurício vamos estar trocando ideia. Eu vou estar tendo alguns segundos, Maurício, e ele pode devolver para mim. A gente vai perguntando um para o outro. Mas você também pode participar, por favor, mandando perguntas ou comentários a respeito disso. Mais uma vez, reforçando, esse nosso encontro virtual é uma grande chamada para você ter uma amostra, uma amostra grátis, vou dizer assim, a respeito dos conteúdos que a gente quer compartilhar na nossa conferência, que vai ser toda virtual desse ano. Então, é uma grande oportunidade. A conferência é um espaço que a gente se encontra, compartilha aquilo que tem que ser feito e expõe para a igreja brasileira, para os interessados na área do desenvolvimento comunitário, mais a respeito daquilo que a gente tem feito. Tudo bem? Então, por favor, vem com a gente e participe aí. Maurício, eu acho que a gente pode entrar na nossa conversa. Eu tenho aqui no nosso roteiro algumas coisas interessantes. Se você fica à vontade, você vai para onde você quiser, responde por aqui, faz o caminho que você quiser. A gente está num momento bem diferente, bem especial. A gente sabe que esse momento vai afetar com muito mais força as populações mais vulneráveis. Eu tenho um número aqui de um levantamento rápido. Alguém disse que nós temos pouco mais, se é que é possível falar em pouco mais, mas mais de 38 milhões de trabalhadores informais, que é onde o impacto talvez vai ser mais profundo para essa galera, que corresponde a aproximadamente 40% da nossa população ocupada, segundo o IBGE. É um efeito de grande magnitude, não é uma coisa assim, não é um caso isolado, não vai ser um impacto isolado, vai ser um impacto de massa. Na sua percepção, na tua caminhada de observar as organizações como a nossa, como o CAD, qual que é o papel dessas iniciativas num período como este, na tua experiência e na tua percepção? Compartilhe com a gente aí. Gente, eu acho que a gente está num momento bem interessante de aguçar a solidariedade no país. Isso já tem acontecido, eu tenho alguns dados aqui para passar para vocês, e de fortalecimento do papel das iniciativas sociais, das organizações, do terceiro setor, né? Lembrando que o terceiro setor, trazendo para vocês aqui uma definição sociológica, né? É a iniciativa privada para um fim público. O primeiro setor, iniciativa pública para fim público, o segundo setor, o setor produtivo, o setor com fins lucrativos, e o terceiro setor, a iniciativa privada para um fim público. Para mim, essa é a melhor definição do terceiro setor como categoria sociológica, né? E quem que está socorrendo, quem que está indo atrás para resolver os problemas? Temos ações governamentais acontecendo, muito interessantes, tanto no âmbito da economia, quanto no âmbito da filantropia mesmo, pátria voluntária. As empresas também estão apoiando muito, mas quem que tanto o primeiro setor como o segundo setor estão utilizando para que essas doações, esses benefícios, desse grande movimento de solidariedade cheguem nas pessoas? Muitas vezes são as instituições do terceiro setor, né, as iniciativas sociais, porque elas têm capilaridade, elas têm uma história com as comunidades. Então, muitas vezes as empresas fazem essas doações, né, as doações que não são direcionadas ao setor de saúde propriamente dito, são feitas através dessas iniciativas. Então, mesmo a nível de governo, por exemplo, o governo federal com o programa o Pátria Voluntária, o programa Brasil Acolhedor, ele funciona através das organizações sociais parceiras. Nós temos um grande amigo aí, o Fábio Silva, com o Transforma Brasil, que é um dos parceiros. O próprio CAD também tem recebido essas doações, inclusive via do Transforma Brasil.
Então, a gente via, assim, a gente estava num momento, nós mesmos no CAD, a gente sempre falou muito, né, sobre, quem já fez o nosso curso de formação, o SEDEC sabe, né, a diferença entre assistência, reabilitação, desenvolvimento e advocacy, né, os 4 níveis da intervenção social, da ação social transformadora. E a gente dizia que a gente não era uma organização de assistência, a gente era mais uma organização de desenvolvimento e de advocacy, assim como muitas organizações. Só que o que aconteceu? O coronavírus veio e virou tudo, chacoalhou com tudo isso. Então, o próprio governo, com uma visão de economia liberal, de diminuição dos gastos públicos, né, de controle fiscal, teve que rever tudo isso, porque teve que gastar com essa população mais vulnerável. Então, essas organizações hoje estão tendo um papel nessa leitura das necessidades mais prementes da nossa população, principalmente os mais vulneráveis, que estão ali muito próximos do risco social, que estão conversando com a fome mesmo, de rever as suas iniciativas, voltarem para o campo da assistência direta. O que a gente está fazendo? A gente está distribuindo alimentos, distribuindo EPIs, materiais de limpeza. O CAD já distribuiu toneladas disso. Era uma coisa que a gente não fazia no dia a dia, a não ser em situações emergenciais nas comunidades. Nós estamos em comunidades muito pobres, né? Mas agora nós estamos trabalhando com as crianças têm que estar em casa. O que a gente está fazendo? Suprindo essas necessidades básicas, né? E, na minha opinião, é isso que ainda não gerou, ou pelo menos está prevenindo um iminente colapso social completo, porque as pessoas vão ter fome, né? E a fome não vai esperar. Eu estava fazendo aqui uma pesquisa, tenho algumas informações para passar para vocês. O coronavírus já gerou no Brasil 3 bilhões de doações. É isso que eu ia falar, sobre doações, é isso mesmo. Pode falar, e aí? Olha só, 3 bilhões em doações, muitas dessa doação, dessas cifras para as iniciativas sociais, e aí nós temos uma grande vantagem, eu creio que estou falando muito para agentes sociais cristãos, né? Vou colocar nesse termo. A igreja ela tem uma capilaridade que ninguém mais tem no planeta, né? Está em todas as comunidades, né? Nem Casas Pernambucana, né? Nem Banco do Brasil e Caixa Econômica, porque a gente está nas comunidades ribeirinhas lá do Amazonas. Então, agora, quando o governo precisava, por exemplo, de um parceiro para alcançar comunidades indígenas e quilombolas com alimento, com quem foi assinado ontem o termo de cooperação? Com a associação, com a Igreja Assembleia de Deus, né, que é fortíssima na região norte e está nessas comunidades. Então, gente, os dados da ABCR, Associação Brasileira de Captação de Recursos, de Captadores de Recursos, estimam que já foi arrecadado no Brasil, por conta da pandemia, 3 bilhões de reais em doação. Isso é mais do que todo o ano de 2018. Então, o ano de 2019, o ano de 2020 já é um ano mais generoso já, e nós estamos ainda em abril, 1º de maio, né? Então, a gente tem uma super oportunidade de fortalecer as nossas iniciativas sociais e reforçar a nossa relevância, porque essa conta vai ficar depois para quem? Não tem governo, eu falo hoje, inclusive, eu falo como um agente do terceiro setor e falo também hoje como um agente governamental que sou. Não tem governo no planeta Terra que dá conta. A minha cachorrinha está participando aqui da programação. Não tem governo no Brasil que dê conta desse desafio. Então, é um trabalho dos governos, da sociedade, das iniciativas sociais, em conjunto. Muito bom, muito bom. Na tua percepção, a igreja brasileira tem tido o engajamento necessário para cooperar no enfrentamento das ações para amenizar o impacto da pandemia nas populações mais pobres? Você me ouviu, Maurício? Sim e não. Tá. Sim e não. Você me ouve, Marcel? Sim, te escuto perfeitamente. Porque Pode falar. É o seguinte, é muito complexo.
é muito complexo. A igreja brasileira é um termo muito complexo. Você vai ter um bom número de igrejas e de iniciativas sociomissionárias. Aqui no CAD a gente gosta de usar esse termo, né? Muito engajados nesse momento e fazendo o seu trabalho, mas você tem também ainda uma boa parcela da igreja ainda muito restrita às liturgias de culto voltadas para a comunidade de fé em si. Não que isso seja errado, mas isso não é o suficiente, ainda mais diante da situação da nossa sociedade hoje, da situação urgente. A gente está numa emergência humanitária, a gente está numa emergência internacional, algo que o planeta Terra nunca viveu. Então, era papel dos cristãos manifestarem mais esse engajamento, né? Esse compromisso social. E o CAD, como uma organização que mobiliza a igreja para trabalhar com isso, a gente sempre vai achar que a igreja poderia fazer mais, não colocando isso como uma crítica, né, à igreja, uma crítica destrutiva, mas como uma exortação profética nesse sentido, né, de amor, né, de levar a igreja de fato a cumprir o seu papel, tá? Eu acho que o Marcel caiu, é isso mesmo? Voltei. Eu estou me vendo aqui. Você me vê? Voltou? Eu estou te vendo e você me vê ou não? Sim. Ótimo, então tá tudo certo. Muito bom, Maurício. Você tem mais algum comentário sobre isso? Não, assim, eu acho que a igreja tem que parar de ficar brigando entre si, né, os seus líderes, com brigas internas na internet, aproveitando esse momento para fazer da questão da pandemia uma questão política, e a igreja deveria se engajar, abrir mão de qualquer discussão teológica que causa divisão ou política e simplesmente arregaçar as mangas, né? Seja a igreja instituição ou através das suas organizações de base comunitária, organicamente ligadas às comunidades de fé. A igreja está fazendo diferença e vai continuar fazendo. Somos o corpo de Cristo aqui na Terra, né? Sal e luz. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Então, a hora agora é de demonstrar esse testemunho concreto para a sociedade. Muito bom. Acho que você já comentou um pouco nessa tua fala a respeito na próxima pergunta que eu faria. Qual que você acha que, na sua visão, como essa crise vai afetar o modo de ser das organizações do terceiro setor? Você disse que a gente tem operado de um jeito antes da pandemia e agora a gente está sendo pressionado a rever o nosso padrão de operação. Você tem alguma sugestão, alguma percepção, algum palpite sobre isso? Qual vai ser essa pressão a respeito do jeito que a gente opera o trabalho comunitário? E pensando em pós-crise, de repente, né? A gente sabe que o mundo vai ser diferente, né? Depois que acabar essa pandemia. A gente ainda não sabe exatamente o que vai ser isso, porque ninguém tem bolinha de cristal, né? Vou dar um exemplo muito simples lá no CAD. A gente tem só para, de repente, serve como exemplo para alguém e é algo concreto. A gente tem as iniciativas sociais nos nossos territórios, né? E temos um escritório nacional lá em Curitiba. E está a equipe de assessoria e gestão. A gente percebeu que a gente não precisa desse escritório. A gente precisa das pessoas que trabalham no escritório. Então, tinha todo um custo de logística que a gente estava tendo, que tinha que sair de doações, porque a gente vive disso, que, na verdade, não era necessário. A gente vai trabalhar em home office. É uma nova maneira de trabalhar, é eficiente, e quando as meninas precisarem se reunir, a gente precisa fazer uma reunião, vai lá no restaurante, na pizzaria, a gente conversa. Então, é o novo modelo das relações sociais, é o novo modelo das relações de trabalho e das relações humanas, né? O que eu vislumbro como algo positivo, que eu creio que, claro, todo respeito, né, e toda a dor e toda a empatia com o sofrimento que está havendo nesse momento, principalmente com as mortes, né, as famílias que perdem alguns de seus queridos, mas eu creio, tenho esperança que a gente vai sair mais forte disso. E falando das iniciativas sociais principalmente, né, eu acho que essas iniciativas estão mostrando a sua relevância, como eu já falei. Elas estão mostrando como elas são importantes. Mesmo retornando para um aspecto de assistencialismo mais direto,
as boas iniciativas de intervenção social, elas permanecerão. Alguns movimentos nos Estados Unidos já começaram, eu quero citar, já tinham começado e estão se consolidando, né? Eu citei, para quem está chegando agora, o grande aumento de doações que a gente teve no Brasil recentemente, né? Chegamos a 3 bilhões de reais só por conta da pandemia. Nos Estados Unidos tem um movimento chamado Pledge 1%, né? Que é doação de 1%, ou a iniciativa 1%, que é um número, 1%, gente, independente de quanto você ganha, supostamente 1% você consegue doar, né? Sim. Então, esse movimento advoga isso, doe 1% para uma iniciativa social. Tem a Salesforce, que é uma grande empresa dos Estados Unidos, lá do Vale do Silício, nessa brincadeirinha de 1%, já doou 280 milhões de dólares para 40 mil ONGs americanas. E isso fez com que a imagem dela melhorasse, e ela é a empresa mais, vamos dizer assim, a mais querida do Vale do Silício, né? Aqui no Brasil, a gente fez uma pesquisa, eu estava olhando uma pesquisa que foi feita, né? Só as 286 empresas de capital aberto na Bovespa, se elas doarem 1% do lucro, já cobre mais de 60% de todo o orçamento da filantropia brasileira. Pois é. Estou falando de 1%, né? E o desafio é chegar a 10%, colocar o padrão bíblico do dízimo, né? Que seria muito legal. Então, a gente ainda não tem no Brasil um movimento tão consolidado assim. Tem algumas iniciativas muito esporádicas, mas você imagina o potencial que a gente tem, né, para o setor privado caminhar junto com o terceiro setor, em parceria com o primeiro setor, com o governo também. Eu fiquei sabendo também, estava lendo uma reportagem, que lá na Índia, isso já é lei. Toda empresa com um faturamento X lá, acima de um valor relativamente alto, né, é obrigada a doar 2% do seu lucro para a filantropia. Isso virou lei na Índia, né? Isso aumentou em não sei quantos 1000% a quantidade de recursos disponíveis para as iniciativas sociais. Então, o que a gente espera, pessoal, estou falando aqui para empreendedores sociais, estou falando para líderes, né? Que a gente otimize esse momento para trazer os setores da sociedade, que a gente faça tudo com muita responsabilidade, com muita prestação de contas, com muita seriedade, né? Para que esses setores produtivos e os governos confiem no nosso trabalho e a gente possa sair dessa pandemia mais forte, alavancando recursos para a nossa ação transformadora, tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. E lógico que a gente precisa melhorar em alguns pontos, que acho que eu e o Marcelo vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, sobre como que a gente pode melhorar a nossa gestão, como que as nossas iniciativas podem ser mais fortes. Ótimo. Não, você já deu o gancho para a gente entrar na nossa próxima etapa da conversa, e eu queria pontuar também algumas coisas que o Maurício já acabou falando também, e entrando no nosso próximo assunto, que tem a ver como é que os nossos pontos críticos que a gente deve atentar, tanto como organização e como empreendedor, pensando num sucesso, sustentabilidade das nossas iniciativas, ainda mais nesse contexto pandemia e pós-pandemia. Primeiro, alguma observação, pessoal, da minha percepção. Maurício, você vai falando aí também. Para mim, eu acho que é saudável a gente encarar a realidade. O terceiro setor vai sofrer um ambiente de terra arrasada. ONGs em São Paulo estão sendo encerradas, várias. Eu passo isso na pele aqui, né? Eu sou vice-presidente de 2 organizações em São Paulo, nós estamos na beira de fechar. Os governos estão priorizando, por razões óbvias, o repasse de recurso governamental para a área da saúde. Então, as organizações de médio e pequeno porte têm que ter em mente que vai sofrer o impacto de um meteoro batendo na gente. Pensa que a gente é aquele dinossauro, tá ali tranquilo, se você é dessa linha, vai se sentir mais familiarizado. E aí o meteoro cai. É isso, a pandemia é o meteoro caindo no meio da ideia, da concepção, do planejamento, das estratégias, de sustentabilidade das organizações de médio e pequeno porte. Essas daí vão sofrer um impacto muito forte. Por outro lado, é bom a gente ter esse raciocínio realista de que a gente vai
tomar uma invertida de grandes proporções, mas quais são, então, qual a nossa postura, o que a gente pensa em relação a isso tudo? Primeiro aspecto, para a gente sair vivo disso, o Maurício já falou, vou reforçar, despolitizar a pandemia. É uma perda de energia completamente desnecessária a gente tentar identificar a essa altura do campeonato, transformar a pandemia mais à direita ou à esquerda, para cima, para baixo, destro, bidestro, não vai levar a gente para lugar nenhum, do ponto de vista da gestão das organizações. Esse é o tipo de esforço desnecessário. É mais saudável a gente entender assim, é um fato, pessoas estão sendo hospitalizadas e o poder público vai obrigatoriamente ter que priorizar a área da saúde. É fato, é isso. Quanto mais cedo a gente se convencer disso, melhor vai ser para os nossos próximos passos de sustentabilidade. Algumas palavras-chave, Maurício, quando a gente escuta. Se eu fizesse uma pesquisa tem aqueles softwares que pesquisam os termos associados a uma ideia, né? Se eu colocasse pandemia, coronavírus, quais são os termos que fazem a nuvem semântica que acompanha essa expressão pandemia e coronavírus? Eu destacaria algumas. Isolamento, olha que interessante, isolamento, confinamento, quarentena. Acho que essas três ideias, isolamento, confinamento e distanciamento, quarentena, seriam termos que mais estariam povoando o campo semântico da expressão pandemia e coronavírus. E, pessoal, agora e depois é exatamente contrário a isso que as organizações que vão sobreviver devem ter uma postura contrária. A pandemia, biologicamente, pede isolamento e distanciamento. As organizações vão ter que se expor virtualmente, obviamente, do ponto de vista digital, divulgar mais, reconectar mais a sua rede de relacionamentos, fortalecer os relacionamentos com os meios que a gente vai ter que fazer isso, né? Meios digitais, com certeza, para a gente conseguir superar a imposição que a biologia do vírus exige, que é o isolamento. Então, aí eu perguntaria, aí você, gestor de organização, faz a pergunta: onde estão os seus stakeholders? Qual é a última conversa que você teve com os seus stakeholders? E presta atenção, não só apenas aqueles grandes parceiros que botam milhares em reais, mas onde estão os pequenos doadores? Quais são os mecanismos que a gente vai ter que criar? Eu falo para mim, tá me olhando no espelho aqui, né? Que eu vou ter que criar para fortalecer o relacionamento com eles. Porque agora o que vai segurar a sustentabilidade das organizações em médio e pequeno porte, que é por onde eu posso falar, é o pequeno doador. Não é necessariamente a doação bilionária do Banco Itaú, que vai destinar 1 bilhão para a saúde. Para a área da assistência, ela vai ser negligenciada. Os governos estão falando isso. Em São Paulo, a gente está encerrando ONGs, convênios da área, vários programas estaduais e municipais para desenvolvimento ou na chamada política da assistência de baixa complexidade vão ser cortados, porque não serão prioridade. A prioridade agora não é prevenir o risco, a prioridade agora é salvar vidas na área da saúde. Então a gente vai ser cortado. Qual é o mecanismo de comunicação que você tem para conversar com o seu pequeno doador, que é ele que vai cooperar muito para segurar a tua onda na atuação e serviço na comunidade? A outra observação que eu faria, pessoal, isso é mais para organizações de pequeno e médio porte, tá? A gente sempre, Maurício do CAD vai até rir quando fala isso, a gente sempre empurra com a barriga a profissionalização de determinados processos nas ONGs, não é verdade? Então a gente vai levando, é o voluntariado, ainda mais se a gente é cristão, e aí é uma virtude desse aspecto. Não, é Jesus que está chamando a gente, e vamos lá, porque o irmão foi chamado, a igreja vai ajudar, a gente vai fazer um negócio aqui, vamos ajudando conforme dá. Não dá, não vai ser possível a gente sustentar 80% das nossas iniciativas, ou do aspecto da gestão da organização, só no voluntariado. Então, mais do que nunca, a agenda de pensar seriamente a profissionalização de processos críticos da gestão das ONGs vai ter que ser assumida com seriedade. É um alerta que a gente faz. Então, assim, ao mesmo tempo, você é realista, o meteoro vai cair na nossa cabeça, a gente vai começar a pensar seriamente em profissionalizar aspectos críticos da nossa gestão. E aí, qual a pergunta que você faria assim? Tá bom, Marcel e Maurício, qual é o aspecto crítico da gestão de umas ONGs a essa altura do campeonato? O Maurício já tangenciou aí a conversa. Comunicação. Essa live, pessoal, é fruto de um amplo processo de profissionalização do CAD Brasil
para melhorar a nossa capacidade de comunicação. A gente faz uma live de Facebook, redes sociais, entendendo que é uma maneira de comunicar com o nosso público. Pessoal, dê um jeito, e assim, e aí, agora é estratégico você pensar. De repente, é melhor você deixar de atender 50 pessoas para sobrar um pouco de dinheiro que seja, para melhorar a tua comunicação, porque daqui 6 meses, um ano, você vai ampliar a tua capacidade para dobrar o número de atendimentos. Entendeu a ideia? Você dá meio passo para trás, de um ponto de vista bem calculado, para dobrar a capacidade um ano para frente. Comunicação vai ser uma espinha dorsal, um centro da estratégia de sobrevivência e do meu entendimento das organizações de pequeno e médio porte a essa altura. Eu reparo, Maurício, que a gente, todo mundo, não só eu, né, outras pessoas falam, a pandemia tem provocado uma crise de caráter, de valores. Ela não é só biológica, ela é uma metáfora para a nossa condição de existência em sociedade. E quais são características, sendo redundante, características de caráter, que a gente deve mais do que nunca fortalecer a essa altura? Eu lembro de uma delas forte que as ONGs e pequeno e médio portes têm, mas agora vai ser exigido mais ainda, resiliência. Se a gente falava muito sobre resiliência, agora é hora de você praticar resiliência. E aí tem alguns componentes de resiliência, não é? Monte equipes para estar com você pós-pandemia de gente otimista. Porque de pessimismo, pessoal, a gente não vai precisar. Sabe aquela galera que é para baixo? Não vai precisar deles, porque a gente já vai estar para baixo. O meteoro já vai ter explodido na nossa cabeça. Então, pessimismo não vai rolar, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai alimentar a gente. E agora, não é só uma questão otimista que a gente coloca aqui. Como cristão, a gente crê que nós somos cheios de esperança. E esse é um aspecto importante. A conferência do CAD pretende também provocar esse olhar de que os empreendedores cristãos são carregados de esperança contra todo o desânimo, contra toda asfixia que o vírus provoca, não é isso? Ele tira da gente o oxigênio, não é um dos sintomas da pandemia. A gente quer oxigenar as nossas comunidades com fôlego de esperança. E é um dos componentes que a gente entende, que a gente quer deixar forte para você que está acompanhando a gente aqui. Maurício, temos perguntas para responder. Vamos lá. Perguntas. Olha, tem tanta gente legal aí, rapaz. Eu estou tão feliz de ver aí uns amigos entrando. Não dá nem para citar todo mundo, porque, nossa, a Sandra, Gustavo lá do Maranhão, a Val, né? Maurício, gente de Portugal, da Europa, do outro lado do mundo. A Ana de Manchester, da Inglaterra. Que chique, olha que bacana. Gente. A Rosiane, o nosso amigo lá da Espanha, o Raulisson, que maravilha. Kenji, lá do interior de São Paulo, de Votorantim. Tá muito legal. Tá, Ismael, já mencionei, né? Lá de Rondônia. Muito bom estar com vocês. Eu acho que foi o Gustavo que mencionou uma coisa bem interessante, que eu acho que passada aí essa crise mais aguda, eu acho que o foco vai voltar a ser, em termos das organizações, a Denise de Sertanópolis, claro, Denise. Frank, lá da França. Frank McCarthy, um companheiro nosso de longa data. O foco vai ser a assistência social, de fato. Pensando aqui no governo federal, qual foi o ministério que mais recebeu a alocação de recursos agora? Bilhões. Ministério da Cidadania, que é o antigo MDS, né? Desenvolvimento Social, e o Ministério de Direitos Humanos. Então, porque o governo já tem o recurso e sabe quais são as áreas de maior debilidade. Então, a sociedade vai ter que disponibilizar o recurso para as ações da assistência, aí, incluídas a criança, o adolescente, o idoso, a mulher vitimizada, as comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, depende, as pessoas viciadas em drogas, aí depende, população de rua, né? O chamado de cada um. Mas a sociedade vai ter que voltar a olhar para isso, né? A gente ora para que esse movimento de solidariedade que isso tudo está gerando, eu tenho sentido isso, uma sensibilidade, né? Você vai num mercado e você começa a ver os pedintes ali, você vê as pessoas doando, você vê uma sensibilidade. Nós mesmos temos recebido centenas e centenas de cestas básicas de doação, que isso fique através das iniciativas, como você mencionou, iniciativas íntegras, que prestam contas, com boa comunicação, que
ganhe a confiança dessa sociedade para a gente se fortalecer no médio e longo prazo. Na verdade, é possível, a partir disso, gerar um novo grande movimento de sustentabilidade para as organizações e para as iniciativas sociais, tá? Ótimo. Maurício, tem um tempinho para responder umas perguntas? Maurício, na tua percepção aqui, ó, como é que a igreja pode trilhar esse caminho de impacto social? Uma pergunta de um nosso espectador aqui. Sem cair na armadilha de política partidária. Vou colocar política partidária, que política, você até pode falar sobre isso, que a gente está inserido nisso, não tem como. Deixa eu ver aqui um pouquinho, se você tem alguma informação sobre questão do combate à violência doméstica, especialmente infantil, que aumentou nessa fase de isolamento, alguma colocação sobre isso. Como que o Brasil vai passar por essa pandemia, o que podemos aprender referente a novas formas de trabalho que estão aparecendo? Acho que a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Como é que alguém pergunta que ela mora numa cidade pequena, como que pessoas mais humildes, ou pessoas pobres, ou iniciativas em pequena escala, podem ajudar a sua comunidade, bom, pode falar por onde você quiser começar, a gente vai trocando ideia aqui sobre isso. Vamos lá, quero abordar aqui brevemente um tema que foi chamado a atenção aqui pelos nossos participantes e que é fundamental importância, que é a violência doméstica, gente. Já temos alguns relatos de que nesse período a violência intrafamiliar no âmbito doméstico está aumentando pelo menos 30%, 25% a 30%, seja contra a mulher, seja contra a criança ou adolescente. Infelizmente, pessoal, deixa eu fazer uma mini aula aqui. Exploração sexual de crianças e adolescentes é uma coisa, e abuso sexual é outra coisa completamente diferente. A exploração sexual denota ganhos econômicos, a exploração dos corpos, né, de crianças e adolescentes para ganhos econômicos é uma forma de você enfrentar, e eu diria que até mais fácil de você enfrentar, porque isso está nas estradas, está nos hotéis, está nos restaurantes, as pessoas conseguem ver. O abuso doméstico, o abuso sexual ocorre, infelizmente, perto de 90% acontece no âmbito doméstico. E acontece na vida da criança, na sua grande maioria, mais de 90%, por uma figura próxima da criança e uma figura de autoridade da criança. Então, você imagina o que é para uma criança, estou falando criança e adolescente, podemos pensar também mulher, podemos pensar idoso, pessoa com deficiência, mas o que é uma criança conviver com o seu abusador 24 horas por dia? Então, para alguns, esse período de isolamento, de quarentena, está sendo um verdadeiro terror, tá? Então, quero aqui fortalecer para todos que nos ouvem a importância da denúncia, de toda a vizinhança estar atenta a qualquer sinal de violência física ou sexual. Vai à hora uma campanha, inclusive televisiva, sobre isso, de combate, de enfrentamento à violência doméstica. E eu acho que todo mundo que nos ouve, que é um agente social de transformação, tem que baixar no seu celular, está aqui, o aplicativo da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Entra lá na loja de aplicativos, Direitos Humanos Brasil, vai aparecer SIND, Sistema Nacional de Direitos Humanos. Isso tá aí, ó, um dos ganhos dessa pandemia. Antes, você talvez tivesse que ligar, né? Como que uma adolescente de 14 anos que está sendo abusada vai ligar na frente do seu abusador para o Disque 100? Agora, ela pode pegar o celular dela e fazer uma denúncia anônima, inclusive, se ela quiser, tá certo? Qualquer pessoa pode baixar isso gratuitamente, tanto iOS quanto Android. A gente precisa estar atento a essa situação, porque eu estou falando isso, porque muitos aqui, muitos que estão nos ouvindo atuam nessa causa, né, do combate à violência contra a criança e o adolescente. E também está aumentando muitíssimo, exponencialmente, casos de exploração sexual na internet, através de imagens de pornografia de crianças. Isso é um mercado, gente. Isso é um mercado que movimenta milhões e milhões de dólares. Hoje, no Brasil, a gente não tem ainda esse relato, mas na Europa, nos Estados Unidos, você consegue comprar com cartão de crédito, pagar por um estupro ao vivo de uma criança. Nossa, fim da linha. Na Deep Web. São 250 milhões de imagens de crianças sendo abusadas na internet. Então,
E o Brasil é um grande exportador de imagens hoje. Então, o que eu posso fazer para ajudar, Maurício? Isso. Duas coisas. A denúncia na ouvidoria, que funciona. Ontem eu recebi mesmo uma imagem de uma criança sendo extremamente agredida fisicamente, foi denunciada e a pessoa já está presa. Tá? Isso é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa é trabalhar justamente na área da prevenção, da educação digital de crianças. 70% das crianças do mundo está com acesso à internet. Significa que ela, não importa a classe social, não importa a estrutura familiar, ela já está vulnerável, porque qualquer pessoa pode acessá-la num chat, numa rede social. Então, a educação digital é importante. Não responder a estranhos, não tirar foto de nudes, menos de 13 anos de idade não pode ter rede social. Tem uma série de princípios de proteção. Não pense que o seu filho está isento, que a sua filha está isenta desse tipo de assédio. Muitas vezes o assédio começa, por exemplo, uma menina, o assédio começa por uma outra menina, por um homem que se faz de menina. A pessoa, às vezes, vai entrando, né, de gaiato. E quando ela vê, ela está enredada, né, numa grande rede criminosa. Isso apenas para citar um exemplo, né, de uma das problemáticas que a gente está vendo aumentar nessa pandemia. Sobre uma igreja começar um projeto social, o CAD sempre orientou, né, nós trabalhamos um trabalho comunitário, então a gente sempre orienta que os projetos comecem com diagnósticos de intervenção, diagnósticos comunitários, preparando para os projetos de intervenção social. Talvez 60% de um diagnóstico social você faz com dado secundário, você faz na internet, você faz com pesquisas online. Sim. Então é um momento que, quero começar um projeto novo, mas tem uma pandemia, você não precisa parar. Você pode fazer pesquisa, você pode entrar na internet, você pode pesquisar o teu território, você pode aprofundar na tua problemática, né? Até que a gente saia dessa condição e você possa ir em busca de dados primários, né, que são os dados que você coleta direto na fonte. Isso para quem tem interesse aí, a gente está falando com empreendedores sociais, isso para quem está falando em como iniciar um projeto, né, como é que eu posso iniciar um projeto? Você pode ir preparando, você pode ir planejando, você pode ir pesquisando, não tentem reinventar a roda, conversem com quem já está fazendo, tá? Eu me lembro muito bem, há 25 anos atrás, quando a gente queria fazer um projeto, queria começar o CAD, lá na Fazenda Rio Grande, falei, meu Deus, quem que está fazendo isso? Na época não se falava muito na igreja fazendo ação social, não. Isso era hoje é coisa de comunista, né? Na época era coisa de espírita, de católico, então a gente não podia fazer. E aí eu fiquei sabendo de um projeto social lá de uma igreja em Belo Horizonte. Eu peguei um ônibus e viajei 16 horas para conhecer esse projeto da Igreja Metodista. Como é que é um centro comunitário cristão? Como é que ele funciona? O que a gente pode aprender com quem já fez? Isso é uma coisa que você pode fazer agora, conversando, pesquisando. Você não precisa parar no teu sonho, não, porque quando a coisa voltar, você vai ter que estar com uma base sólida para capitalizar esse momento, tá bom? Muito bom, Maurício. Antes de ir para a próxima pergunta, bombástica, super quente. Nós estamos com 149 pessoas. Eu queria que você divulgasse a live para todos os teus contatos e preste atenção na próxima pergunta que o Maurício e eu, estou jogando a bomba para você, Maurício, primeiro, tá? Beleza? Você é o fundador do CAD, uma pessoa experiente, está em Brasília, um lugar calmo, tranquilo, cheio da paz de Deus, uma paz tranquila. Então, paz e amor. Divulgue agora, compartilhe agora o nosso link desta live e preste atenção na próxima pergunta. Maurício, como uma igreja local ou um grupo de cristãos podem trilhar o caminho de empreender ações de impacto social positivo, fugindo da armadilha, ainda mais uma armadilha que está muito clara hoje em dia, da política no sentido da polarização e da partidarização? Você tem alguma dica? Eu também posso falar alguma coisa, mas comece aí. Como você está aí dentro de um lugar bem calmo e tranquilo, São Paulo não está tão calmo assim. A gente está aqui no meio de uma quarentena brutal. A gente vai colocar a polícia na rua daqui a pouco para impedir o povo de sair na rua. Então, Brasília está mais tranquilo. Tem alguma sugestão para a gente, como cristão, evitar esse tipo de armadilha que não ajuda em nada? Povo, presta atenção. Vem com a gente. Não, eu não tenho nenhuma pergunta, nenhuma resposta muito especial para isso. Eu acho não acredito, Maurício. Eu acho que
O evangelho, gente, o evangelho, que deve ser a nossa principal bandeira, o evangelho, estou falando para um público cristão, tá? Eu sou missionário atuando na arena das políticas públicas, eu me autodenomino assim, né? Bom, o evangelho deve ser o nosso grande ordenador de mundo, é só isso. O evangelho está muito acima dessas questões. O evangelho está muito acima de qualquer polarização direita-esquerda. Lógico, nós temos o nosso posicionamento político. Eu acho que um cristão, em alguns momentos, ele vai tomar uma ação, ele vai defender uma ação que é uma bandeira tradicionalmente da direita, outras pode ser uma bandeira tradicionalmente da esquerda, não sei, porque direita e esquerda foi uma coisa que o ser humano inventou para categorizar um domínio social. Mas, na verdade, é um grande imaginário. Né? Eu acho que os cristãos podem e devem se posicionar politicamente, mas o grande ordenador de mundo do cristão deve ser o evangelho. Então, a igreja que obedece o evangelho e que vive o evangelho, eu acho que não tem que ter esse temor isso é política, isso é politicagem. Estamos muito acima disso. Ela tem que cumprir a sua missão de serviço ao próximo, serviço incondicional. Alguns vão achar que isso é um posicionamento de esquerda, outros vão achar que é posicionamento de direita. A gente não pode ficar mais refém disso. Né? Sim. A nossa missão está acima disso. Eu vejo assim, é muito simples. Sim, eu também acho. Pessoal, essa é uma pergunta complexa. E para as questões complexas, nada melhor do que a simplicidade do evangelho. É essa a nossa percepção na nossa caminhada, como CAD principalmente. O evangelho, como Maurício falou, é simples. O evangelho é a cruz de Cristo que foi pregada, colocada fora do muro da cidade. É a margem mesmo. A cruz do evangelho está à margem, no sentido de é superior, é além. Não pode ser, o evangelho não pode ser domesticado. A ação social cristã não é possível de ser domesticada por uma agenda política partidária ou até política ideológica. Isso soa muito estranho nos dias de hoje, não é, Maurício? Que a gente precisa prender as nossas ideias em determinados arcabouços, que no caso do evangelho não dá para ser prendido. O conselho que a gente dá, a pergunta da pessoa foi assim, mas você se pedindo conselho, como a igreja pode trilhar esse caminho? Trilhe o caminho, pessoal, fundando a nossa identidade, desde o início, na natureza do evangelho. A nossa identidade não é um documento ideológico, e aqui ideológico até no ponto de vista positivo, doutrinário, de determinada proposta de partido. Isso até deve ser feito. Se a gente for cristão e quiser criar um partido político um dia, vai ter que ter um documento doutrinário para reger as nossas iniciativas. Ok, aleluia. Mas o fundamento da ação social cristã não é isso. Toda igreja ou ONG que se pensa confessional associa, atrela o teu DNA, a tua identidade à pessoa de Deus, que não pode ser domesticada em nenhum tipo de discurso ou linguagem à direita ou à esquerda. Por isso, como o Maurício disse, a ação social cristã sempre vai ser desconfortável. Ela é desconfortável para a galera da direita, que vai olhar esse cristão e vai falar, você é muito comunista. Aí o comunista, como já aconteceu com a gente, olha pra gente e fala assim, vocês são muito de direita, vocês falam muito de Jesus, falam muito do caráter de Deus. A gente vai dizer, pois é, a gente é desconfortável, a gente não se encaixa. A ação social cristã é para aquelas pessoas que não se encaixam no esquemão. É para as peças redondas que não se encaixam nos buracos quadrados, das armadilhas, das nossas... rótulos. Isso, rótulos e jaulas conceituais, não vai dar. Nesse sentido, pessoal, você que é empreendedor social cristão, sempre vai estar com uma certa, como é que eu diria? Desconfortável. Sempre internamente você vai ter um certo estranhamento com a vida e com o campo que a gente atua. Porque vai ter horas que você vai conversar com movimentos de esquerda e vai ter total afinidade. Vai falar, cara, é isso que eu acredito. Aí você vai olhar alguns movimentos de direita e vai falar, mas eu acredito nisso daí. E aí, são coisas que parecem, em outros aspectos, contraditórias. E é verdade, é isso mesmo. Nenhum movimento histórico datado vai dar conta da totalidade, da integralidade do evangelho, sendo aqui redundante. Por isso que o CAD arrisca ou prefere dizer o seguinte, a gente quer atrelar a nossa identidade na natureza do evangelho. O resto passa. O resto vai passar, o resto é datado.
As nossas iniciativas permanecerão no tempo, conforme a gente associar a nossa identidade àquilo que é eterno, que é a verdade do Evangelho. E isso é muito estranho e desconfortável. Mas bem-vindo, pessoal. Aqui é uma live de gente estranha, de gente que não se encaixa no esquemão, ok? No esquemão religioso e no esquemão da política partidária que a gente tenta, que tentam colocar rótulos para mim e para você a todo momento. Tudo bem? E a Igreja de Jesus Cristo, mais do que nunca, deve escapar desse negócio. De novo, eu e o Maurício estamos dizendo aqui, não que a gente conseguiu chegar já no nível máximo dessa liberdade e proteção, mas a gente caminha para o alvo sempre com humildade, sabendo que o pecado mora do meu lado ali, ó. Na tentação de eu ter um discurso mais assim, um assado. E o evangelho é que vai me criticar e voltar de novo para o centro. E o centro é Jesus. Tudo bem? É um esforço consciente. Eu, na liderança do CAD, no Paraná, já tivemos assédio, até bem intencionados, de políticos, e a gente teve que rejeitar. Falar, não, agora não, ou melhor, não serve, não dá, não precisa. E foi estranho, provocou estranhamento, mas enfim, a gente continua, estamos aí. Há 25 anos a gente está aí. Ok? Você quer complementar alguma coisa, Maurício? Tá tudo certo? É isso mesmo, estou gostando dos comentários ali, tá riquíssima a nossa live, nem direita, nem direita, nem de esquerda, eu sou do alto. Pronto, isso aí já virou, já pode botar até lá na timeline do teu Facebook, né? Tem aqui muitas Maurício, perguntas boas. Você tem mais uma coisa aqui ou não? Quer falar mais uma coisa sobre isso? Posso ir para a próxima? Teve só uma fala interessante também. O Gustavo perguntou se essa questão da educação digital seria de criança e adolescente seria uma bandeira interessante. Eu diria que super, super, super relevante, tá, Gustavo? A gente está até contactou o Maurício de Souza Produções para fazer um gibizinho Turma da Mônica sobre essa temática para as crianças, e está aí uma super causa, né, de uma iniciativa social. E teve também aí uma fala de que as agências missionárias não conseguem fazer a ação social, existe essa fala dentro da igreja, né? E se você for ver, na verdade, a gente pode desconstruir isso, inclusive, não só com a teologia, mas inclusive com a prática, né? O pai de missões modernas, que é o William Carey, fez obra social. Ele implantou escolas para 10 mil meninas na Índia, numa época em que menina não estudava. Se você for ver a maioria dos missionários no campo transcultural, principalmente os de contexto restrito, o que eles estão fazendo? Ação social. Eles estão implantando projetos sociais. Então, eu acho que é o contrário, não tem como fazer ação missionária sem tangenciar ou intervir de fato, no social, porque a vida real pede isso do missionário, né? Então... desculpa te interromper, é um tema recorrente que a gente aprofunda isso. Nas conferências do CAD, no SEDEC, a gente sempre aprofunda essa reflexão sobre o papel da ação social cristã dentro da agenda da missão, não é? Só estou lembrando aqui, puxando a sardinha para o nosso lado, que a gente tem eventos marcados agora, e temos SEDEC, temos outros cursos e formações que tratam exatamente sobre esse tópico. Pode falar, Maurício, pode complementar. É isso aí. Alguém botou também, por favor, faça um SEDEC virtual. Então, tem uma boa notícia. A gente vai lançar o SEDEC 2020 totalmente virtual. O SEDEC, para quem não sabe, pessoal, ele é nosso curso de formação. A conferência que a gente está vivendo nesses dias, e vai ser muito top esses dias, é para nutrir esse movimento de transformação social de base cristã que o CAD tem gerado junto com seus parceiros. Porque já são 22 anos fazendo SEDEC. Né? Agora, o SEDEC é o curso de formação, que é a semana de imersão lá no CAD, na Fazenda Rio Grande, né, no Paraná. E a pandemia nos proporcionou oportunidades de avanço, né? Vamos colocar dessa forma, fizemos do limão a limonada. Então, a gente já tem o SEDEC virtual totalmente pronto e vamos lançar em breve, tá? Aguarda aí, você não vai precisar passar pelos 2 graus de média de temperatura da Fazenda Rio Grande em julho, vai poder fazer no aconchego do seu lar, tá? O SEDEC. Vai ser muito legal. Que é maravilhosa a experiência de você participar do SEDEC no inverno, ok? Mas, se você tem problema com isso, a experiência virtual vai te proteger dessa experiência. Pessoal, mais um comentário, uma pergunta aqui para a gente caminhar para os finalmente. Maurício, a pessoa pede para que a gente comente a seguinte questão. É um exercício de futurologia, ok? Como que o Brasil vai passar por essa pandemia? Você começa ou eu começo?
Deixa eu abrir a bola de cristal aqui. Fala você, que tem mais vocação para cartomante. Não, brincadeira, a pergunta é bem legítima, né? Mas é difícil. Pessoal, a pergunta é ótima, mas eu vou devolver para a pessoa que fez. E eu devolvo olhando no espelho. Como que eu vou passar a pandemia? Como que eu estou enfrentando isso? A resposta para a ideia é como o Brasil vai passar a pandemia também começa daqui. Eu estou partindo dela. Eu, Marcel, como você passa a pandemia? E aí eu olho para os meus filhos, para a Michelle, a minha esposa, para parentes próximos de mim, a minha relação com as pessoas que trabalham comigo e o ambiente amplo do mercado onde eu atuo, sociedade, igreja, etc. A resposta da pergunta é bastante complexa, como o Maurício falou, mas tem a ver com qual vai ser a capacidade do Brasil e da gente em aprender coisas, como o Maurício tem batido aqui, né? Transformar o limão na limonada, nisso tudo. Me parece, sendo sério agora, eu acredito que a gente vai tirar, se Deus quiser, Maurício, um proveito grande de cultura de doação. Não é possível que a gente tem mobilizado, como você leu os números, mais de 3 bilhões de reais. Claro que parte delas são de grandes empresas, grandes bancos, em doação. Eu espero fortemente que a pandemia provoque na gente sociedade, uma empatia mais intencional, menos romântica, que o brasileiro tem isso do Brasil cordial, né? Ah, a gente é cordial, mas essa cordialidade demora ou é fraca de ser transformada em empatia prática. Eu acho que agora a gente tem a oportunidade de expressar na prática uma ajuda ao outro, no caso, como o Maurício disse, doação, engajamento e tal. Acho que a gente, como liderança, deve fomentar esse discurso e esse ensino. Mas isso depende da gente. Então eu pergunto para nós aqui, as 168 pessoas que estão olhando para a gente, como o Brasil vai passar o pós-pandemia? Você já doou hoje? Você já entrou na página de apadrinhamento do CAD e fez uma doação para uma unidade do CAD? Na página do CAD tem a série de links das vaquinhas que as unidades do CAD estão fazendo. Não são, pessoal, bilhões de reais os orçamentos, é meia dúzia de reais. Quantos de nós já doamos para alguma organização? Estou dando exemplo do CAD, que eu estou falando dentro da plataforma do CAD. Mas tem várias organizações e amigos nossos, parceiros nossos, mobilizando pequenos recursos. É 5 mil reais para comprar máscara, é 10 mil reais para compra de cesta básica, é a igreja lá da esquina que está doando máscara ou elástico para fazer máscara. É nesse nível. Você já fez a doação? A resposta de como a gente vai fazer isso tudo tá aqui, ó. Eu tô olhando para, tô vendo vocês aqui, ó. Eu, Maurício, e as 163 pessoas que teoricamente estão nos olhando. É a gente que vai responder esse negócio. A bola de cristal, eu posso quebrá-la e olhar para dentro da gente. A minha oração, a nossa como CAD, é que essa experiência seja uma experiência, vou usar uma expressão estranha, de discipulado, disciplinar, vou dizer assim, que provoque em nós um esforço de produzir mais o fruto do Espírito dentro da gente amar mais, com intencionalidade e inteligência, e se engajar na prática. É dinheiro que você pode dar? Dê o dinheiro. É um amigo que você conhece, está desempregado, vai lá, ajuda a pessoa. Vai depender da gente. Então não tem muita futurologia aplicável nessa resposta dessa pergunta, entendeu? Depende da gente. E eu espero que a gente, como organização, esteja fomentando uma geração que vai trazer uma resposta exemplar para essa crise. Qual é a história que eu e você queremos contar para os nossos filhos e netos? Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 1 ano. Daqui 15 anos, qual a história que eu vou contar para eles? Qual a história que você vai contar? Onde nós estávamos na pandemia? Que tipo de gente a gente saiu depois dela? É uma boa pergunta. Eu espero que você tenha uma resposta imersa na lógica da graça de Jesus, do Cordeiro, do amor de Deus. Que assim seja. É isso que vai manter o Brasil em pé. O governo federal, pessoal, pode distribuir trilhões de reais. A gente pode vender toda a nossa reserva internacional. Se o nosso dinheiro não cair no ambiente de um capital moral saudável, de um ambiente de caráter aprovado, vai ser dinheiro no ralo. A gente sabe disso.
Quem trabalha com assistência sabe disso. Quantas cestas básicas eu e você já demos para contextos familiares que não geraram transformação, não é verdade? Não gerou transformação. Porque cai no ambiente de caráter nocivo, tóxico. Então a gente devolve a pergunta. E aí, quem a gente é nisso tudo? A minha oração é que a gente seja a gente que Deus quer que a gente seja, entendeu? É isso, Maurício? É isso aí. E aí a gente já anunciou aí no nosso chat, a gente vai lançar essa semana com desconto, com um monte de facilidade para você que nos honrou participando dessa live e participando da conferência, o nosso SEDEC Virtual 2020. 2020 será virtual. Você vai ter todo o conteúdo teórico do SEDEC, logicamente que não vai dar para ter a vivência, a interação, né, que a gente vive, que é muito rico, mas você vai ter acesso a todo o conteúdo. Aí sim é o nosso curso de formação, né? A conferência, ela traz muitos conteúdos técnicos para complementar essa formação, né? Vocês vão ter oficinas de identificação de recursos, de diagnóstico comunitário, de compliance no terceiro setor, mas ela vem como em complemento à formação que o SEDEC traz e para nutrir esse movimento, essa rede forte que a gente tem de transformação social cristã no nosso país. Muito bom. Maurício, o que a gente pode esperar da nossa gloriosa conferência do CAD Brasil, que este ano será online? E você pode me dizer o seguinte já, me fala sobre o tema da conferência. O que a gente espera e me fale sobre o tema da conferência. Antes de você falar da conferência, Maurício, eu peço para 168 pessoas que estão nos vendo, compartilhe o link da nossa live, porque agora eu e o Maurício vamos falar o próximo etapa da nossa live, a nossa conversa aqui, que tá ótima, tá fantástica, Maurício. Obrigado pelo teu tempo. Sobre a nossa conferência, um pouquinho do tema da conferência, que é uma coisa que a gente pensou com bastante carinho para fortalecer o papel do indivíduo empreendedor, da pessoa que está lá no meio da quebrada, ralando, e às vezes com uma pressão de falta de recurso, com tudo no entorno dela para desestimular o esforço que ela está fazendo. A gente pensou nessa pessoa, que muitas vezes sou eu e você, inclusive, né? O próprio Maurício também deve ter passado e passa, de repente, situações desse tipo. Maurício, agora que essas pessoas já compartilharam, as 164 pessoas já compartilharam para todo mundo, podem responder um pouquinho mais sobre o que a gente espera da conferência e sobre o nosso tema da conferência, por favor. Povo, compartilhe, curta, espalhe essa ideia que a gente quer impactar e fortalecer as iniciativas cristãs da igreja brasileira nas comunidades nesse período agora e com isso fortalecer a vida da gente, como corpo de Cristo, tá bom? Maurício, manda bala, fale pra gente. Ô, pessoal, já no primeiro ano, a gente fez em Curitiba, a gente reuniu mais de 400 pessoas na época. A gente sempre traz pessoas de referência sobre essa temática no Brasil, líderes, pastores, missionários, enfim. A gente já fez nosso evento em Curitiba, em Salvador, no Rio, em São Paulo, em Florianópolis. Esse ano teríamos em São Paulo, na Igreja Batista do Povo. Infelizmente não será possível fazer o presencial. Quero até agradecer lá ao pessoal da INSEC, da Igreja Batista do Povo em São Paulo, que tinha cedido o espaço para a gente. Muitas das nossas conferências anteriores focavam muito no embasamento bíblico-teológico da ação social cristã, porque é algo que a gente precisava muito fundamentar no Brasil. Quando a gente começou a falar sobre isso, falava-se pouco sobre integralidade da missão, sobre teologia da missão integral, sobre filosofia reformada, sobre Abraham Kuyper, Hermann Doivert, que o CAD bebe muito na visão reformada mesmo, né, teológica reformada, que entende o senhorio cósmico de Cristo sobre todas as dimensões da vida, inclusive a dimensão social. Então, a gente precisava fomentar esse debate teológico, porque a gente precisava construir os alicerces para um movimento de transformação social no Brasil. E a gente conseguiu. Hoje tem muita gente falando sobre isso, muita gente vivendo isso. É lógico que isso já existia, já vinha, mas eu acho que nós ajudamos a engrossar esse caldo, né, no nosso país, principalmente trazendo essa visão da filosofia reformada,
que tem uma tradição histórica muito forte na história do mundo, na história do mundo ocidental, né? Na Holanda, na Inglaterra, que influenciou avivamentos, que gerou mudança social, que trouxe justiça e transformação social para os países que viveram esse movimento. E a gente sempre entendeu que precisava disso no Brasil, nós e outros movimentos, né? Como o Labri e outros. Esse ano, então, a gente entendeu que era a hora de focar não tanto na linha teológica, no embasamento teológico, mas no fortalecimento do empreendedor social. Porque a gente entende que as pessoas, elas seguem uma visão, elas seguem um sonho, mas basicamente elas seguem pessoas. É você que precisa inspirar confiança. Elas seguirão você, né? Às vezes as pessoas dizem, eu vou na igreja, eu vou naquela igreja, mas eu sigo a Cristo, eu olho para Jesus. Eu não olho, não é verdade, não é totalmente verdade, porque você poderia estar seguindo Jesus e olhando para Jesus na igreja da outra esquina, porque naquela? É porque tem alguma coisa na liderança daquela igreja que faz com que você ainda esteja ali. Se você perdeu isso, você vai sair mais dia, menos dia. Você perdeu a confiança e a inspiração no líder. Eu estou dando um exemplo de igreja, mas isso vale também para uma causa, para uma iniciativa social. E acho que foi muito interessante a orientação que nós sentimos, né, da parte de Deus, porque é exatamente o que a gente está precisando viver aqui. Né? O tema é ser valente, empoderando o agente de transformação. E eu vou trazer uma palavra que já está gravada, já está na plataforma lá, sobre resiliência, sobre coragem para viver a vocação. É exatamente o que a gente está vivendo, que a gente está precisando de resiliência. Nós sabemos o que é precisar ter resiliência, tá? Sem nenhum autoelogio, né? 25 anos de estrada, vendo pastores sendo assassinados na comunidade, trabalhando por justiça, sem recurso, sem vínculo com nenhuma grande denominação, sem vínculo com nenhuma grande empresa, sem nenhuma celebridade, vendendo a nossa causa, movimento de base comunitária feito com recursos locais. Passamos por grandes decepções, né? Ganhamos um edital da Petrobras no ano passado, no ano retrasado, o CAD, finalmente a gente ia conseguir avançar com um recurso público de grande, simplesmente fizemos tudo, trabalhamos um ano em cima disso, não vai mais ter. Um belo dia alguém decide, não vai mais ter financiamento. A gente sabe o que é ter que levantar no outro dia e buscar força e coragem para continuar. Você certamente sabe, você que está me assistindo sabe. Eu conheço aqui pessoas que sabem o que é isso, que estão vivendo isso. Então a gente quer trabalhar isso, a gente quer trabalhar o seu fortalecimento, a gente quer fortalecer os seus braços, para que você não desista do seu sonho, para que você busque recursos, para que você vá com os teus 5 pães e 2 peixinhos. Vá com isso e o resto Deus vai fazer. Ele que vai multiplicar, porque foi Ele que te chamou. Tá? Então a gente quer convidar você a fazer parte desse aprendizado, a estar conosco, a convidar outras pessoas que têm esse mesmo sonho e que querem deixar um legado de vida e de transformação para a sociedade, manifestando os sinais do reino de Deus. Ok, Maurício, muito obrigado. Pessoal, nossas últimas palavras nessa live, que terão outras várias nas próximas etapas, em relação a isso, é fortalecer essa ideia. A crise vai vir, já está vindo, a bolsa vai cair, as ações vão derreter, o real vai se desvalorizar enormemente em relação a moedas estrangeiras, mas a vocação de Deus para os empreendedores sociais continuará firme, muito bem, obrigado. A nossa vocação não está atrelada à flutuação do câmbio, à taxa do dólar, ao índice Bovespa. A nossa vocação tem como lastro a palavra de Deus para mim, para você, como aquela mesma palavra que falou com o Maurício há 25 anos atrás, para empreender num contexto de loucura, assim, com muitos cenários desfavoráveis, de repente, que fez a liderança do CAD no Brasil inteiro. A gente agradece todos os empreendedores do CAD que estão espalhados pelo Brasil, que continuam acreditando na palavra de Deus para eles. Não é a palavra do Maurício ou do Marcel, é a palavra de Deus que tem sustentado nossas iniciativas. E é isso que a gente acredita, que a gente quer deixar para vocês aqui. A valentia da conferência está associada a quem Deus é.
Não é porque a gente é super forte, o Maurício é forte, o Marcel é animado, não é isso. Até também pode ser alguma coisa parecida com isso, mas não é isso. O centro é o chamado de Deus para nossas vidas. E esse chamado nunca se desvaloriza ou perde a validade. A vocação de Deus para a gente continua para sempre. Então, que você seja fortalecido, se inscreva, participe da conferência. Em nome de Jesus, seja fortalecido com tudo isso, que é o que a gente quer transferir para vocês. É um pouco de quem nós somos para a galera que está andando com a gente. Nada diferente disso. Vai ser uma experiência muito boa, muito bacana. Muito obrigado mais uma vez. Acho que a gente caminha para o final. Maurício, dá tempo de se inscrever para a nossa conferência? Onde a gente faz a inscrição? Tá aí na tela, tá aí na tela. Se ainda não se inscreveu, corre que dá tempo, acesse já. Você vai acessar ali, vai ter acesso a todas as ministrações em modo virtual. Inclusive, pessoal, vocês ganharam, porque o que acontecia na presencial? Você tinha que escolher uma oficina para participar, né? Às vezes uma oficina de manhã, outra tarde. Agora você vai ter acesso por um ano, se eu não me engano, é isso mesmo, os organizadores podem me ajudar. Você vai ter acesso a um ano a todas as ministrações. Tá? Lógico, a gente recomenda que você participe em tempo real, até para a galera poder estar interagindo, você está podendo conversar com o palestrante, etc. Mas você depois vai poder acessar essa informação. Então, foi muito legal, foi uma oportunidade muito bacana. A gente conseguiu ampliar muito o número também de participantes, pessoas de outro. A gente já fazia em São Paulo para facilitar para muita gente que vem do norte, nordeste. São Paulo é um pouco mais barato e fácil de chegar. Né? Pega o pessoal do sul, ficou melhor ainda, né? Ficou melhor ainda com o modo virtual. Então, corre lá, se inscreve. E essa semana a gente já manda também o link para o SEDEC, que você vai ter a opção de fazer todo virtual também, pegar todo o conteúdo. São 36 aulas, que vai dar todo o embasamento para você, como empreendedor social, poder fazer um trabalho que vai com fundamento sólido, que vai fazer realmente diferença na vida das pessoas. Muito bom. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. E eu lembrei de um texto de Hebreus, capítulo 6, que diz assim, um tema que o CAD gosta bastante, que a gente acredita que é o sustento dos empreendedores valentes. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, o contexto dizendo a respeito de quem Jesus é. Essa é a nossa esperança, que é Jesus, que é o Evangelho. É a força propulsora das iniciativas transformadoras na nossa concepção. Por isso que a gente fala que o CAD é uma organização que empreende em ações sociomissionárias. A gente não quer abrir mão da identidade cristã e é isso que a gente quer dividir com vocês. Maurício, muito obrigado. Obrigado a todas as quase 200 pessoas que nos acompanharam. A gente não dá para agradecer todo mundo que está aqui. A gente agradece mais uma vez a equipe do CAD Brasil, os nossos familiares que nos apoiaram e liberaram a gente aqui no meio desse contexto. E a gente vê nas próximas. Acompanhem a rede social do CAD Brasil. Facebook, Instagram, outras lives vão acontecer ao longo dos próximos meses, se Deus quiser. Não só eu, Maurício, outras pessoas vão estar compartilhando também da nossa equipe. E a gente conta com vocês. Curte a nossa página, segue a gente no Instagram e Deus abençoe cada um de vocês. A gente se encontra na conferência. Amém, queridos? Maurício, está comigo ou não? Estou com você, estou com os nossos amigos aqui que nos acompanharam esse tempo todo, gente linda, gente maravilhosa, gente que vale a pena andar junto. A única coisa ruim do virtual é não poder dar um abraço em cada um de vocês, que é a chance que a gente tinha de estar junto, mas Deus vai nos dar ainda muitas oportunidades, tá bom? Obrigado Amém. pela participação de cada um de vocês, uma honra e um privilégio andar com cada um. Um abraço, valeu, querido. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Manda um beijo para a Aline. Aline! Um abraço, minha amiga. Tchau. Vou terminar aqui. Abraço para a Michelle, para